Olá, paz do Senhor Jesus, meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia. E sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos. E nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na Palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida, e nós como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo, e a palavra de Deus mais do que nunca tem sido combatida, e alguns até teólogos e pastores dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo. E como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar as Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, declare isso. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas Ele é grande, mas sei que grande é o Senhor. Em teu nome
Olá, paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para poder conversar sobre a palavra de Deus. Estamos falando sobre como viver os valores do reino de Deus. Essa é a nossa série, né? Essa série composta por 11 episódios. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre a questão da disciplina. Uma palavra que, quando alguém ouve disciplina, já tem um pensamento ruim sobre a mesma, né? A mesma talvez remete à punição. Mas eu quero refletir com vocês, né? Porque para a gente viver os valores do reino de Deus, sem disciplina é impossível viver os valores do reino de Deus. Então, a nossa proposta é refletir sobre esse tema tão importante e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 8, o escritor aqui de Hebreus, nesse capítulo está falando sobre disciplina, né? Depois você lê com calma todo o capítulo, que tem instruções muito importantes para a nossa vida. Ele vai dizer no verso 8, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. É forte, né? Então, Deus é um Deus disciplinador, porque a disciplina ela é extremamente importante para nos colocar dentro do caminho, né? Então, nós precisamos ter uma vida organizada, uma vida regrada, né? Nós precisamos ter esse entendimento, né? Porque senão a gente vai viver uma vida sem organização, à deriva, e aí nós vamos acabar não priorizando aquilo que é importante. Então, eu preciso de disciplina para poder praticar a palavra, para poder, todas as vezes que eu precisar tomar uma decisão, eu preciso de disciplina, desse entendimento para poder não tomar atitudes erradas. Eu preciso de disciplina para poder olhar para a palavra. Eu preciso de disciplina para orar, porque a nossa carne não deseja orar, né? Nossa carne não quer orar, mas nós precisamos de disciplina, nós precisamos organizar o nosso dia para poder orar. Precisa de disciplina para congregar, né? Então, eu preciso ter a minha agenda organizada, entender que o culto, que congregar é um hábito extremamente inegociável, saudável e importante para a vida do crente, né? Hebreus 11, 25 vai dizer que nós precisamos cultivar esse hábito, porque esse hábito vai redundar em benefícios espirituais, tanto para mim, quanto para os meus irmãos, né? Então eu preciso de disciplina para tudo, para viver a vida cristã, para contribuir, né? Quantas pessoas que desejam contribuir, mas não têm disciplina na sua vida financeira, e ela acaba se comprometendo nessa área. Então, sem a disciplina, a vida cristã ela se torna totalmente inexistente, improdutiva. Então, nós precisamos de disciplina. É isso que o escritor de Hebreus vai dizer, que nós, como filhos de Deus, tendo essa compreensão que somos filhos e que temos um Pai, e o nosso Pai nos ama, e Ele não vai jamais ser conivente com o erro, e jamais Deus vai se hesitar ou se eximir de responsabilidade sobre nós, e Ele vai estar sempre nos corrigindo, porque nós somos filhos e Ele deseja o nosso bem.
Então, refletindo sobre esse tema, eu entendi que a maior dificuldade, o maior problema para nós sermos disciplinados é a questão do nosso sentimento, né? Principalmente nós que somos latinos, né? Que nós somos brasileiros e nós somos um povo muito emotivo, né? E nós somos muito guiados pelos sentimentos, né? E é comum você também ver no meio da congregação as pessoas repetindo essa palavra, né? Eu não estou sentindo, eu sinto, eu não sinto. Então, nós não podemos andar pelo que nós sentimos, né? E, obviamente, que o sentimento ele vem do coração. E olha o que diz o profeta Jeremias, né, sobre o coração. Profeta Jeremias, capítulo 17, do verso 9 ao verso 10. Olha o que ele nos instrui. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Verso 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, o que o profeta está dizendo? Que o coração, os nossos sentimentos são bem turbulentos, muitas vezes, são voláteis, e eles têm a pretensão de guiar os nossos passos, né? Então eu entendo que nós precisamos fazer o que é certo, mesmo não sentindo, né? Mesmo não tendo vontade, sentindo de fazer, mas nós temos a consciência, a revelação bíblica que aquilo é importante, que é imprescindível. Então eu me venço, né? Eu venço o meu coração, eu venço os meus sentimentos para poder fazer o que é certo. Isso só é possível com disciplina, porque nós temos a tendência de nos render àquilo que nós estamos sentindo. Então, nós como cristãos, nós precisamos fazer o que precisa ser feito, o que é importante para a nossa conduta, aquilo que a palavra de Deus nos instrui, então nós precisamos fazer o que é certo, então não andar pelo coração, né, pelo sentimento. E obviamente que existe aí uma pregação aí nas mídias, né, que siga o teu coração, né, vai pelo teu coração. Só que o profeta ele vai dizer que o coração é enganoso, né, ele é um perigo, né? Então ele está dentro de nós, mas ele é extremamente perigoso e a gente não pode confiar nele, né? Olha que desafio, né? Porque a moda hoje, a pregação hoje siga o teu coração, mas o profeta vai dizer que o coração ele é enganoso, ou seja, nós podemos ser traídos, enganados pelo nosso próprio coração. Ou seja, é complexo isso, mas muitas vezes nós precisamos ter esse discernimento. Por isso que nós temos a Bíblia, né, como revelação de Deus, para que a gente não seja guiado de uma forma instintiva, né? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 14, ele vai dizer que nós somos filhos e os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, não caia nesse auto-engano, né? Cuidado com o que passa na sua mente, no seu coração, sonda os seus sentimentos e se renda à palavra de Deus, ok? Então, uma das coisas que eu entendo que é o inimigo número 1 da disciplina é o que nós sentimos, né? Então, você precisa acordar a determinado horário, mas o teu corpo, o teu coração está dizendo para você ficar mais, né? Você precisa congregar, mas a tua carne, as tuas emoções quer que você fique em casa.
Você precisa perdoar, mas o seu sentimento, as suas emoções não está nem um pouco disposto a isso. Então, o nosso sentimento é, eu acredito, ser um dos maiores inimigos da disciplina. Então, a gente precisa desse discernimento, né? E por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que não que nós precisamos aborrecer a nós mesmos, e Jesus vai dizer que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, nós precisamos muitas vezes ir contra nós mesmos, né? Nós temos muita facilidade de ir contra os outros, né? Porque somos competitivos, porque queremos sempre ganhar essa queda de braço, mas eu quero ver você vencer você mesmo, né? Esse é o grande desafio do cristão, e isso que nos leva a ter uma vida disciplinada, ok? Outra coisa também que eu vejo como muito importante para a gente ter disciplina é viver pela fé e não viver pelo que vê. Olha o que diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Paulo vai escrever assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, o outro grande inimigo, né, da disciplina talvez seja as circunstâncias, né? Aquilo que nós estamos vendo, aquilo que é perceptível, aquilo que os nossos olhos conseguem ver, e muitas vezes aquilo que nós vemos, né, gera em nós um desânimo, a gente fica desestimulado quando nós olhamos para as circunstâncias, e talvez isso se desdobre num relaxamento espiritual, num comodismo espiritual, e por isso que nós precisamos também da disciplina. E Paulo vai dizer que nós temos um desafio gigantesco, né? Porque, obviamente, todas as pessoas elas vivem mediante expectativas, aquilo que elas estão vendo, aquilo que elas estão prospectando, debaixo de índices, debaixo de probabilidade. Mas o crente, ele é convidado a viver uma vida sobrenatural, né? Viver pela fé. E Hebreus vai dizer que a fé é uma convicção, é uma certeza, né? Aquilo não está materializado ainda, aquilo não está ainda no mundo físico, mas existe no coração do crente uma convicção, e essa convicção, essa fé, os seus passos, a sua conduta, a sua caminhada ser direcionada pela fé vai levar ele para um outro patamar, né? Vai levar ele a viver coisas diferentes, e isso precisa de muita disciplina também. Então, nós precisamos entender isso. Então, para ter disciplina, você precisa lutar contra você mesmo, entender, então, que um dos maiores inimigos teu é o sentimento, e o segundo maior inimigo é as circunstâncias, aquilo que nos rodeia, aquilo que nós estamos vivendo. Então, como então ser disciplinado? É você buscar em Deus uma rotina, municiar a sua vida com cuidados espirituais, buscar ter uma vida organizada e regrada, e fazer isso a despeito das circunstâncias, né? Ok? Então, tem muitas pessoas que qualquer resfriado, pessoas que qualquer palavra, qualquer não, qualquer resultado negativo, qualquer dificuldade, elas são envolvidas por um sentimento
e aquilo acaba levando elas a perder o foco, a perder a disciplina, e aí, consequentemente, os resultados também não aparecem. Então é um desafio muito grande, mas ele é muito recompensador. Então que possamos ter disciplina, né? Disciplina para tudo na vida, né? Precisamos disso, porque senão nós não chegamos a lugar nenhum. E é interessante porque a Bíblia, ela diz, olha, a disciplina é para os filhos, né? A disciplina é para os filhos. E nós precisamos também entender muito bem essa relação com Deus, né? Deus não é o gênio da lâmpada, o Papai Noel que vai estar ali para fazer tudo o que você quer, na hora que você quer. Deus, por nos amar e por querer que a gente esteja no caminho, que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, Ele vai dizer muito não, e Ele vai nos confrontar e vai mostrar para nós o nosso erro e vai usar de mecanismos, né, para poder nos colocar novamente no caminho, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, posso parafrasear, todas as coisas cooperam para aqueles que são filhos de Deus, né? Dos que foram chamados de acordo com o propósito. Qual que é o propósito macro? Qual o principal propósito de Deus para a nossa vida? É a nossa salvação. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o propósito de Deus, o propósito final é a salvação da nossa alma. O propósito de Deus é nos salvar e todas as coisas vão contribuir, vão colaborar. Situações difíceis, perdas, né? Deus pode usar, está dizendo todas as coisas. Então nós precisamos ter essa percepção que talvez Deus vai tirar coisas, talvez Deus vai usar situações que vai nos confrontar, que vai trazer para nós alguma perda, alguma tristeza, com uma finalidade macro, com uma finalidade maior, com o propósito de nos salvar, porque esse é o propósito dele. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, queremos andar com Jesus, nós precisamos ter essa consciência em nós, ok? Porque muitas pessoas começam, mas poucas pessoas concluem porque falta disciplina, né? Nós vemos o exemplo lá do povo que saiu do Egito, né? 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe, porque faltou disciplina de não ir pelo coração e também não ir pelas circunstâncias, não andar pelas circunstâncias. Então esse é o meu segredo, permita-se ser guiado pelo Espírito Santo e busque viver e andar e ser movido pela fé, ok? E isso precisa de muita disciplina, porque o teu maior inimigo é você mesmo, ok? Então o nosso maior inimigo é nós mesmos, né? A Bíblia vai dizer que resistir ao diabo, ele vai fugir de você, né? Então nós resistimos pela fé, nós dizemos sai em nome de Jesus, vai embora em nome de Jesus, o diabo vai. Mas para a nossa carne, a gente precisa de muita disciplina. Amém, irmãos? Precisamos de muita disciplina para poder viver os valores do reino de Deus, ok? Você é uma pessoa disciplinada, Deus pode te corrigir sem você ficar chateado, não vou mais na igreja, não quero mais saber. Muitas vezes nós achamos que são pessoas que estão nos podando, nos corrigindo, mas é Deus, né? A Bíblia vai dizer que nós
lá em João, que nós somos, João 15, que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e ele fala de fruto, e ele fala de poda, e nós podemos entender uma poda como uma disciplina de Deus, e o propósito da poda é que a gente seja melhor, que a gente produza mais fruto ainda. Amém? Espero ter conseguido passar para você esse valor aqui, né? Esse valor importante que é a disciplina. Ok? Então, que se você puder gravar essa palavra, fazer um autoexame, né? E se examinar para saber se você é uma pessoa disciplinada, né? Então, tem pessoas que têm disciplina durante uma semana, um mês, mas é importante que a gente tenha uma vida de disciplina. Ok, talvez vamos escorregar em algum momento, mas nós precisamos voltar para a disciplina e entender que Deus não, se somos filhos, Deus não vai permitir que vivamos de qualquer jeito, mas Deus vai sempre, por amor, nos corrigir, nos disciplinar. Então, se você é filho, você vai ser disciplinado pelo próprio Deus. Quero orar pela tua vida, para que haja uma compreensão dessa reflexão e que possamos nos permitir entender como amor a disciplina que Deus tem para a nossa vida e permitir ser moldado, permitir buscar a Deus para ter uma vida disciplinada para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor nos trata como filhos, Pai. E que honra e que privilégio. E como tal, o Senhor tem o zelo para nos disciplinar, o Senhor tem o zelo de nos orientar, de nos corrigir, para que não nos percamos nessa vida tão complexa e difícil, Senhor. Obrigado por nos tratar assim, Senhor, e que possamos assimilar, compreender, entender cada disciplina, Senhor, que o Senhor aplicou e aplicará na nossa vida, entendendo como um ato de amor e de graça. E que não nos permitamos ser dirigidos pelo coração e pelas circunstâncias, mas que sejamos dirigidos pela fé, entendendo que tudo coopera para o nosso bem, daqueles que te amam, e que, com certeza, no final nós vamos entender, Senhor, que foi o melhor para a nossa vida, foi o melhor ter passado por situações, Senhor, que, embora não compreendamos, mas o Senhor, na sua onipresença, onisciência, o Senhor, na sua graça infinita, sabe exatamente o que é melhor para a nossa vida. Abençoa cada ouvinte, cada internauta, Senhor, e possamos viver esse valor e sermos de fato identificados e nutrir, Pai, essa relação de pai e filho, e eu tenho certeza que isso vai redundar em muitos frutos para a glória do Teu nome. Obrigado. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por participar do nosso programa. Até o próximo episódio. Fica na paz. Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que
além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição, nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão. Ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição. Que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do teu reino. Esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o teu reino cresça, e o teu nome seja glorificado pela vida do teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu só quero louvar.
Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.